Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma... vamos lá de novo. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre estágio no curso de graduação de bacharelado em dança lá no UFRJ. Eu quero iniciar dizendo que eu vou falar sobre a minha experiência. Eu ingressei em 2017, na faculdade, finalizei esse ano de 2022, ano passado, e a minha experiência com relação ao estágio foi bastante diferente. Para quem não sabe, eu fiz técnico em petróleo e gás no ensino médio integrado, então eu também fiz estágio. Então eu já tinha tido uma experiência de estágio, e para mim foi completamente diferente. Não porque eram áreas diferentes, mas a estrutura do estágio realmente. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam. Porque uma das maiores preocupações de quem está fazendo a graduação, ainda mais noturna como é o caso, é se precisa parar muitas vezes de trabalhar para cumprir o estágio no horário diurno, Então eu decidi fazer esse vídeo contando a minha experiência. Também é importante ressaltar que as grades, as grades curriculares dos cursos, elas mudam, elas alteram, então não necessariamente o que aconteceu comigo vai acontecer para sempre. Pode ser até que já tenha mudado, ou então que vai mudar, enfim. Quando eu entrei na graduação, eu perguntei sobre o estágio com os veteranos e as veteranas que tinham lá. E eles não sabiam me explicar muito bem, mas eles me explicaram que o que tinha acontecido com eles eram etapas, eram 3 etapas no estágio. E que cada etapa iria acontecer em um semestre e que diante disso, na primeira etapa você poderia fazer um estágio numa companhia, na segunda etapa um estágio numa escola, enfim. Então eu criei um pouco dessa expectativa. Eu percebi que estágio era uma disciplina. Essa uma disciplina, ela se mantém na sua grade curricular, pelo menos se manteve na minha grade curricular, durante 3 semestres, O equivalente a 3 semestres. Então, realmente seriam 3 módulos de estágio, 3 semestres de estágio. Antes de eu fazer a disciplina de estágio, eu tive 2 experiências práticas, sem ser estágio supervisionado e tudo mais. Era um estágio que eu conversei com os lugares e acabei tendo essa experiência na prática, Um lugar foi uma escola de educação infantil, onde eu fui professora, e o outro lugar foi um projeto social que eu tive, onde eu fui coordenadora durante 2 anos. Então eu já tinha tido uma certa experiência no campo, na área de atuação como professora, coordenadora, essa parte mais administrativa, mas eu não tinha feito ainda o estágio supervisionado. Isso também fez com que eu criasse uma certa expectativa em cima do momento do estágio. Por quê? Eu estava fazendo a graduação em dança, não é uma graduação muito conhecida, Vocês provavelmente já sabem disso. A área da dança aqui no Brasil não é uma área regulamentada, inclusive eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Isso quer dizer que não existe uma estrutura e um caminho muito padronizado para se tornar um profissional da dança. Não necessariamente você precisa fazer graduação ou um curso técnico. É uma área que ainda requer a questão da experiência, a questão dos anos, que é do tempo. Então, assim, eu criei a expectativa que o momento do estágio na graduação fosse me dar um norte, Fosse me dar uma direção melhor do que fazer, como ingressar no mercado de trabalho, quais seriam as minhas opções de mercado de trabalho, porque eu sabia que existiam caminhos que não são tão falados na dança, como, por exemplo, o caminho da dança dentro da área da saúde, ou o caminho da dança dentro da área da pesquisa, enfim. Então eu criei muitas expectativas para esse momento do estágio no bacharel. O estágio de licenciatura eu sabia mais ou menos, porque eu tinha amigas na licenciatura, que era voltado realmente mais para as aulas, mais para essa questão pedagógica também, e tudo mais. Mas eu queria colocar em prática a questão do bacharelado, de ver a montagem de uma coreografia, uma sequência de movimentos, ou a concepção de um espetáculo, a questão do mapa cênico de iluminação. Então, assim, eu fui criando várias coisas na minha cabeça. E aí, em 2020,
começou, né, a pandemia devido ao Covid-19, a faculdade suspendeu as aulas e a gente retornou mais ou menos lá para o final de agosto de 2020 e setembro de 2020. Nessa época, foi só como se fosse um teste, né? Você até tinha como puxar disciplinas, fazer as disciplinas, mas foi um teste. Então, nesse primeiro momento, se eu não me engano, eu não puxei a disciplina de estágio. Eu fui puxar no outro quando foi realmente oficial. E aí, o que me decepcionou? Primeiro, obviamente, que não era algo que a gente controlou, né? Que era algo remoto, né? Então, a gente sabia que a gente não teria experiência prática no campo no momento do estágio. Isso, até certo ponto, me decepcionou, mas eu ainda tinha expectativas quanto à parte teórica, a parte das experiências trocadas, a parte, né, realmente, até mesmo se fosse ter meio que como é que se fala? Um teatro, assim, enfim. Só que quando eu entrei nessa turma, eu percebi que tinham pessoas ali que já estavam fazendo. E aí eu percebi que essa disciplina, ela é durante 3 semestres. Eu entrei, mas tinham pessoas fazendo a disciplina e já estavam no 2º semestre da disciplina, tinham pessoas que já estavam no 3º semestre da disciplina e tinham pessoas como eu que tinham entrado naquele semestre, né, na disciplina. Então, assim, a primeira coisa que eu achei que não foi muito bom pra mim foi todo mundo na mesma sala, né? Só que tinham pessoas que já estavam ali há 1 ano e tinham pessoas que estavam ali já há 6 meses e tinha eu que estava acabando de entrar. Então isso pra mim foi muito estranho. Eu acho, assim, pelo menos a minha sugestão até no final dos 3 módulos era isso, separar, sabe? Em 3 disciplinas realmente, e você só vai poder fazer a 2 depois que você fez a 1, mas você vai fazer com a turma do 2º módulo, sabe? Porque ali tava todo mundo misturado e eu não achei legal. A segunda questão foi que eram encontros, né, semanais, virtuais, e os professores convidavam normalmente uma pessoa para fazer como se fosse uma roda de conversa, sabe? E aí eu criei a expectativa de que essas pessoas convidadas seriam pessoas que dariam um certo norte, né, na profissão. O que não foi o caso de alguns encontros que eu fui. Eu confesso pra vocês que depois do primeiro semestre, como eu fiquei muito decepcionada, assim, tipo, muito frustrada, eu comecei a ter um rendimento de presença muito baixo, no 2º e no 3º. Eu acho que eu fiquei, assim, muito frustrada, né? Tinham questões que eu achava e conversava até com as minhas amigas que eram de extrema importância, né? A questão de explicar sobre o DRT, que é o Registro Profissional dos Profissionais de Dança, a questão da administração, a questão dos caminhos possíveis, né? De trazer profissionais realmente que estão nessa área. Eu via, assim, a minha percepção, né, gente, que a disciplina ia muito para um lado da pesquisa, sabe? E aí tinham diversos segmentos da pesquisa. E nem todo mundo quer seguir essa linha, né? E sendo muito sincera para vocês, nem sempre essa linha dá um retorno financeiro. Então, às vezes, as pessoas vão optar realmente para ir para um caminho que o mercado esteja mais aquecido. O que a gente precisa pensar é que a gente precisa pagar conta. Então, nem sempre a gente vai poder escolher um caminho que a gente tenha que pensar somente naquilo que a gente quer fazer. Mas a gente tem que pensar em vários fatores. Bom, eu já estava fazendo uma graduação que eu gosto, né? Que eu acho que é um privilégio e eu acho que isso é coerente para a maneira de vida que eu decidi ter. Então, eu deveria olhar as opções que eu tinha e escolher aquela que eu achasse que estaria entre um equilíbrio do retorno financeiro e aquilo que eu gosto, aquilo que eu quisesse continuar, né? E não foi isso que aconteceu, não foi isso que eu recebi no estágio, né? Na disciplina de estágio. Voltando, gente, porque eu tô gravando esse vídeo no trabalho, né? Então, já viu. Às vezes eu posso ser interrompida para atender. E aí, voltando, né? Eu não tive muito esse feedback. E óbvio que eu conversava com as minhas amigas da faculdade, inclusive algumas estavam fazendo junto comigo, né, a disciplina. Então, eu via que era um sentimento compartilhado, sabe? Não era uma questão que eu tava criando na minha mente e que ninguém tava pensando a mesma coisa que eu, que todo mundo tava adorando, ou que todo mundo tava achando super legal e eu a chata do rolê. Não.
as pessoas também tinham criado expectativas, né, nesse sentido. Inclusive, algumas pessoas realmente acharam até que a gente teria uma vivência prática. E aí, pelo que eu pude perceber, até no presencial, né, no período que foi presencial, não era também de uma certa maneira um estágio muito tradicional, sabe? Eram também encontros com roda de conversa, e quem tinha disponibilidade de fazer algumas saídas, como se fossem saídas técnicas, né, saídas para campo, para conhecer alguns lugares onde o profissional de dança poderia atuar, fazia, mas eram mais questões de visita e não você fazer o estágio na prática, né? E aí eu confesso pra vocês que realmente eu fiquei bem frustrada. Eu ainda tentei conversar com os professores, porque o que acontecia? Como era a forma de avaliação? Você assistia às aulas, fazia como se fosse um resumo daquela aula, né, as suas percepções, um diário, como se fosse um diário mais ou menos, obviamente um diário acadêmico, tá, gente? Não era um diário de escrita informal, não. Mas você tinha a liberdade também de se expressar, de colocar as suas percepções, e no final do semestre você tinha que fazer, né, esse combo. Eu até tinha entendido errado, porque eu achava que todo semestre a gente tinha que entregar o nosso diário ao final da disciplina, mas aí depois eu entendi que eu podia entregar ou dessa forma, ou no final dos 3 semestres entregar tudo junto, fazer uma apresentação, né, como se fosse a gente falando como que foi a disciplina pra gente, né? Então eu optei pela segunda opção, de fazer só no final. E eu lembro que no final eu fiz muito uma apresentação voltada para as experiências que eu tinha tido, que não foram de estágio supervisionado e que inclusive foram antes de eu ter a disciplina de estágio. E eu acho que se eu não tivesse aproveitado a oportunidade que eu tive naquele momento, cara, eu não teria nenhuma experiência prática, assim, eu sairia da universidade sem nenhuma experiência na prática. Como aconteceu com algumas amigas minhas, né, que concluíram a faculdade e não tinham tido experiências na prática, não tinham feito estágio, sabe? Enfim, e eu sou muito do time que a prática, ela te mostra realmente qual é o caminho que você vai fazer. Durante o período da faculdade, a gente estuda, e embora a gente pratique algumas coisas, está muito voltado para a disciplina que você está tendo. Então, é algo que não é trabalho, não é mercado de trabalho, sabe? Então, o estágio, ele vem para te mostrar o que você tem a possibilidade de fazer na prática. Então, assim, eu acho que para uma pessoa que não teve a mesma oportunidade que eu, né, de ter durante 2 anos ou 2 anos e meio experiências na prática, poxa, não foi legal, entendeu? Sai mais perdido ainda do que entra perdido e sai perdido. Mas existem também projetos, né? Projetos de extensão dentro da faculdade. Então eu tinha colegas que tinham tido essa prática também como professora auxiliar dentro de um projeto de extensão, né, de modalidades específicas da dança. Então isso também foi um pouco melhor para algumas pessoas que tinham tido experiência nessa área. Mas a disciplina em si, eu acho que precisa passar por uma reformulação, né? Inclusive, isso foi a sugestão que eu dei no final dos meus 3 módulos do estágio, sabe? Eu sabia que o bacharelado em dança tinha a possibilidade de fazer estágio como assistente de coreógrafo, como dançarino numa companhia. Quem não gosta necessariamente ou não quer participar ativamente no palco, mas, né, no backstage que a gente fala, tem a questão da iluminação, tem a questão do figurino, tem a questão realmente de preparação corporal, tem a questão da sequência coreográfica, enfim, tem muita coisa, sabe? Porque quando você senta e olha um espetáculo, ali não tá só pessoas dançando, ali estão pessoas dançando que ensaiaram e ali tem todo um sistema por trás, sabe? Tem iluminação, tem figurino, tem cenário, tem gente que teve que preparar, né, aqueles dançarinos, tem coreógrafo, às vezes tem um roteirista, às vezes tem alguém que fez a concepção de toda a ideia, enfim, tem muita coisa que rola ali. Assim como também tem outras áreas, né? Tem gente que quer ir pro mercado da dança em shows de artistas, enfim, cara. Então, assim, pra mim foi realmente decepcionante,
sendo muito honesta com vocês. E eu não acredito nem que seja uma culpa de alguém específico ou que os professores eram isso e aquilo. Não acredito realmente nisso. Eu acredito que a maneira da disciplina mesmo, né? Como ficou a disciplina. Os professores não tinham muitas opções do que fazer com a gente. Então eu acho que isso realmente é uma questão que deve ser reformulada e que os alunos precisam levar isso em pauta, né? Eu até tentei, mas eu já estava para finalizar a faculdade, então eu já estava naquele frenesi do TCC, né? E de entregar e tudo mais. Tava no período remoto, que isso também, né? Como eu falei no início do vídeo, foi uma questão que contribuiu também, de certa forma, para a gente não ter o mínimo de experiência prática. E, gente, sendo muito honesta com vocês, o meu conselho para quem tá fazendo a faculdade de graduação, fazendo a faculdade de dança, ou quem quer fazer a faculdade de dança, aproveitem o máximo das oportunidades que vão surgir na vida de vocês. Essa oportunidade, por exemplo, que eu tive, foi no momento que eu estava desempregada, né? Eu não estava trabalhando CLT em alguma empresa ou em algum lugar. E eu aproveitei e criei também uma oportunidade. Eu sabia que existia essa escola de educação infantil e que tinha uma metodologia de ensino que eu achava interessante. E aí eu me propus, conversei com a diretora do colégio e me propus a dar aulas para essas crianças. Então, assim, nem sempre as coisas vão também surgir. Às vezes a gente vai ter que correr atrás. Então eu sugiro que vocês, se tiverem disponibilidade de tempo, se tiverem como, corram atrás de adquirir experiência na prática, sabe? Durante a graduação. Participem de projetos, se for possível. Não só dentro do ambiente acadêmico, mas fora, como um projeto social, como um estágio numa academia, enfim. O que você acha coerente, né? Começa a pesquisar e acompanhar companhias de dança, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, porque a gente sabe que é uma profissão que é um pouco nômade também. Às vezes a gente precisa sair, né, do estado onde a gente está. Então, assim, esse é o meu conselho para vocês, sabe? Aproveitem as oportunidades, façam acontecer as oportunidades também. E caso a experiência de vocês sejam também semelhantes à minha, de fazer uma disciplina de estágio, não necessariamente um estágio na prática, tentem também levar de uma forma mais leve, porque assim, a disciplina não se chama nem estágio. A disciplina, se eu não me engano, era atividades integradas ou integrativas, alguma coisa assim, gente, nem me lembro. A aluna de milhões, nem lembro direito. Extremamente... o carro da... sei lá do que é isso, né? Nem da pamonha. E eu fiquei extremamente frustrada, decepcionada. Isso fez com que eu não quisesse mais assistir as aulas, né? Eu não fosse participativa. E eu não sou assim, eu não sou uma aluna assim, sabe? Eu gosto de assistir as aulas, eu gosto de ser participativa, a não sei que fosse um momento realmente que eu estivesse muito cansado, mas assim, eu sei que eu criei muita expectativa e por eu ter me frustrado em todos os sentidos das minhas expectativas, eu acabei ficando muito, sabe, muito triste. Então, assim, se acontecer a mesma experiência com vocês, de serem disciplinas, tentem levar e absorver aquilo que for melhor pra vocês, sabe? Aquilo que for bom. Se tiver pessoas que vá levar a história delas, a experiência delas, entendam que a experiência da pessoa não necessariamente vai acontecer com você, não é porque a gente está também dentro de uma disciplina que tudo que vai ser dito é o 100% verdade absoluta, sabe? Enfim, é aquela velha história. Absorvam aquilo que vocês acham que é bom, que é coerente pra vocês, e aquilo que não for bom e não for coerente, vocês deixam pra lá. Se não for necessário usar, melhor ainda, que aí deixa pra lá, esquece e acabou, né? E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu confesso pra vocês que não foi a experiência que eu esperava ter. Eu esperava ter praticado algumas questões, assim, dentro do bacharelado. Mas foi o que eu tive, né? Então é isso. E coloquem pra mim também aqui nos comentários o que vocês acharam. Se era isso que vocês imaginavam que seria o estágio, né, que eu tive, se não. Me conta se vocês fizeram algum estágio, quem já terminou também, enfim. E é isso, gente. Beijo!